Há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoas de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobice o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellyer chegou às manchetes anunciando publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias. Uma alegação apoiada pelo astronauta Edgar Mitchell, a 6ª pessoa a pisar na Lua. Quando o astronauta da Apollo, Ed Mitchell, veio para Toronto depois que falei publicamente, nós o convidamos para jantar. Ele me perguntou quantas espécies você acha que existem. E eu falei entre 2 e 12. Ele falou, sim, eu também acho. O que tem acontecido nos últimos anos é que o número continua crescendo. Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente pela NSA ou por várias agências de inteligência ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que por causa da tecnologia e observam cada pequeno detalhe do que se passa. E eles querem ver o nosso planeta. Cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia. Mas há quem acredite que a sociedade altamente conectada na qual vivemos agora fornece até mesmo mais implicações chocantes. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a 3ª cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula.
Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje? Infiltrados nos mais altos níveis da sociedade. E se for assim, o que eles pretendem? Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. Existe uma agenda para a humanidade, há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. Em 1º de julho de 1935, o comandante da SS, Heinrich Himmler, criou o Ahnenerbe, um instituto nazista de elite que pretendia pesquisar a história cultural e arqueológica dos alemães. No entanto, seu verdadeiro propósito se mostrou muito mais bizarro. O Ahnenerbe se baseava na ideia de que a raça ariana era a que descendia mais diretamente de deuses antigos e talvez alienígenas. Parte do trabalho deles era viajar pelo mundo todo, à procura de artefatos sobrenaturais, como a Arca da Aliança e o Santo Graal. Von Braun aproximou-se deles através de sua associação com a SS e com Heinrich Himmler. E uma das principais razões para isso foi que eles consideravam os foguetes um segredo misterioso, uma espécie de magia negra que lhes permitiria dominar o mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em toda a Europa, o Ahnenerbe expandiu sua pesquisa sobre programas de armas secretas. E Himmler escolheu von Braun como diretor técnico no grande centro alemão de pesquisa experimental em Peenemünde, no noroeste da Alemanha. Foi durante os anos seguintes que von Braun desenvolveu a ciência da propulsão, a aerodinâmica e sistemas de orientação de foguete, além do que qualquer um imaginaria possível. Temos que nos perguntar como eles conseguiram chegar a esse tipo de conhecimento tão rápido. Uma das possíveis razões é que o Ahnenerbe havia descoberto uma tecnologia através das expedições que realizavam para encontrar relíquias, quando, na verdade, buscavam tecnologias antigas. É possível que o Ahnenerbe tenha descoberto artefatos que os ajudaram a desenvolver a pesquisa de armas? Não do mundo antigo, mas de um planeta extraterrestre. Uma esfera de luz multicolorida foi vista no céu em 1937, no sudoeste da Polônia. E todos relataram que era um avistamento de OVNI, mas é muito mais do que isso. Essa esfera chegou a cair em solo. De acordo com os relatos, quando os investigadores chegaram ao suposto local do acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco. Os oficiais nazistas teriam levado a nave danificada para uma instalação nas proximidades, onde ela foi examinada pelos maiores peritos em aeronáutica da Alemanha, dentre eles Werner von Braun. Não foram encontrados os restos dos supostos OVNIs após a guerra.
Mas os engenheiros alemães desenvolveram uma série de aeronaves revolucionárias, incluindo o primeiro caça com propulsão de foguete, o primeiro bombardeiro invisível a radares e até veículos antigravidade com formato de nave espacial. Pelo que conseguimos estudar até hoje, a tecnologia nazista no final da Segunda Guerra Mundial era tão avançada que eles tinham coisas que ainda são ficção científica hoje. Antigravidade, armas de feixe, discos voadores, triângulos voadores. Coisas que até agora são mantidas em segredo. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Em junho de 1945, oficiais do exército americano que detinham cientistas alemães relataram que os nazistas estavam 25 anos à frente dos Estados Unidos na construção de foguetes. Temos que nos perguntar de onde veio esse conhecimento. E também se Von Braun, que era o cabeça da tecnologia nazista de foguetes, se ele também obtinha informações de outras fontes. Talvez extraterrestres, que o ajudaram a avançar tão depressa na tecnologia astronáutica. Após o suicídio de Adolf Hitler e a rendição alemã, Wernher von Braun e centenas de outros engenheiros de astronáutica alemães entregaram-se à unidade de contra-espionagem do exército americano. Mas era um movimento que von Braun havia planejado meses antes. Von Braun e seus colegas tomaram a decisão de se renderem aos americanos porque acharam que teriam acesso a uma tecnologia superior e teriam uma oportunidade melhor de realizar o sonho dele de ir para a Lua e para Marte e explorar o que houvesse lá. Embora ele fosse um membro conhecido da SS, von Braun chegou ao cargo de chefe do programa alemão de foguetes V2 e convenceu as autoridades americanas a levá-lo para os Estados Unidos, junto com cerca de 100 membros de sua equipe escolhidos a dedo. No final, cerca de 1.500 cientistas e técnicos alemães seguiriam von Braun até os Estados Unidos através de um programa ultra-secreto chamado Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi uma operação secreta privada de ordem executiva para levar aos Estados Unidos mais cientistas nazistas, sobretudo cientistas e engenheiros de astronáutica, para ajudarem a desenvolver o programa espacial americano. A Operação Paperclip foi mantida em segredo por décadas. Então nos perguntamos se esse conhecimento especial era um conhecimento extraterrestre que os cientistas nazistas tinham e que nós precisávamos tanto para o nosso próprio programa espacial. De acordo com os registros oficiais, a tarefa de von Braun era ensinar os americanos a reconstruir e lançar foguetes V2 capturados e trazidos da Alemanha. Mas outros acreditam que von Braun tinha um trabalho ultra-secreto. O ex-tenente-coronel do Exército Philip Corso afirma em seu livro The Day After Roswell que a instalação também abrigava outros projetos secretos, incluindo o estudo de naves extraterrestres. O tenente-coronel Philip Corso serviu no exército americano durante muitos anos. E ele alegou que havia trabalhado em tecnologia alienígena recuperada, incluindo o veículo que caiu e foi recuperado em Roswell, no Novo México, em 1947. Há uma teoria de que a tecnologia alienígena de Roswell, e talvez de outras quedas também, tenha sido levada para o campo de testes de White Sands, onde Wernher von Braun trabalhava.
E todas as pesquisas desenvolvidas em White Sands, na verdade, eram, pelo menos em parte, tecnologia alienígena. Corson afirmou que esses esforços de engenharia reversa resultaram nos atuais chips de circuito integrado, fibras óticas e lasers. A súbita explosão de tecnologia pós-Segunda Guerra Mundial é inexplicável para muitos. É por isso que apontam Wernher von Braun e os nazistas como a fonte dessa tecnologia. Curiosamente, em 30 de junho de 1972, apenas 5 meses antes da missão Apollo 17, Wernher von Braun se aposentou da NASA, frustrado com a direção que o programa Apollo seguia. No entanto, ele continuou seus esforços para voltar ao espaço e recorreu a amigos ricos e poderosos para conseguir ajuda. Mas o que ele disse a eles? É possível que exista um programa espacial secreto? Enquanto isso, a privatização da exploração espacial criara uma indústria de 300 bilhões de dólares que em breve poderia ultrapassar os avanços da NASA. E alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que essa indústria espacial privada foi ideia de Wernher von Braun. Wernher von Braun foi ouvido por 7 presidentes americanos, os maiores cientistas do mundo e muitos dos líderes industriais do mundo. É natural que nós encontremos ligações com grupos privados que têm os recursos, os meios e a dedicação para desenvolver a sua própria tecnologia avançada. Independente dos governos, independente do público, das pessoas do mundo. Após se aposentar da NASA em 1972, Wernher von Braun foi convidado para reuniões do Bohemian Club, um grupo secreto de homens influentes, famosos por seus retiros rústicos. Mas por quê? O que acontecia lá? Há rumores de que alguns membros do Bohemian Club também pertenciam a grupos privados chamados civilizações separatistas, que desenvolveram tecnologias avançadas independentes dos governos mundiais. Fontes já me disseram, nós trabalhamos no programa espacial e temos uma civilização separatista, que é extremamente avançada. Já temos relações diplomáticas com uma variedade de espécies e culturas extraterrestres. É possível que von Braun soubesse da existência de extraterrestres? Seus esforços extraordinários para chegar ao espaço podem ter sido motivados pelo desejo de entrar em contato com seres de outro mundo? Poderia ter sido parte do plano dele que nós tivéssemos uma indústria espacial privada que operasse em segredo. Nos últimos 60 e poucos anos, nós não desenvolvemos novas tecnologias de propulsão. E isso parece muito improvável. Então a pergunta é, até que ponto a NASA desenvolveu o próximo nível de tecnologia de propulsão e o manteve em segredo? Em 16 de junho de 1977, após uma batalha de 4 anos contra o câncer, Wernher von Braun morreu aos 65 anos. Sua lápide não tem um epitáfio, apenas uma referência ao Salmo 19, versículo 1. Uma passagem bíblica que diz: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos." As previsões ousadas de Wernher von Braun de que iríamos mandar o homem para a Lua, explorar Marte e construir uma estação espacial, tudo isso se realizou. Mas esse incrível visionário estaria nos preparando para algo ainda maior? Então a pergunta é, a NASA foi a lugares diferentes como a Lua e Marte e encontrou coisas que todos nós gostaríamos de saber, mas que foram escondidas de nós? E se, na verdade, já ocupamos a Lua e tudo é confidencial? E se houver uma infraestrutura secreta com uma enorme colonização da Lua, de Marte e de outras luas do nosso sistema solar?
Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade. Quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade. É possível que o maior cientista astronáutico que o mundo já conheceu tenha encontrado inspiração não no nosso mundo, mas em outro. Wernher von Braun teria sido escolhido para impulsionar a humanidade para o espaço. E ele pode ter sido responsável por muito mais do que sequer imaginamos. Talvez um dia realizemos o sonho de von Braun de viajar pelo espaço e, finalmente, fiquemos cara a cara com os nossos antepassados alienígenas. As profecias estão se cumprindo. As evidências são irrefutáveis. O escrito está se cumprindo. E se cumprirá uma vez mais. O tempo chegou. Depois não diga que não lhe foi dito. Washington, D.C., 2013. Na audiência aberta ao público, 6 antigos membros do Congresso dos Estados Unidos ouviram depoimentos de ex-funcionários do alto escalão do governo e de oficiais militares, juntamente com vários cientistas e pesquisadores, sobre como a presença de extraterrestres transformou a raça humana. Um dos oradores foi o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer. O povo americano e todas as pessoas do mundo têm o direito de saber. OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam por aí. Nós vivemos num cosmos cheio de vida. Ver um ex-ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro comparecer e dizer que o fenômeno dos OVNIs é real e que estamos sendo visitados e que há um encobrimento do governo é, por si só, sensacional. E também expressou-se a ideia de que algumas civilizações alienígenas estão preocupadas com a humanidade e que não querem partilhar tecnologia com a raça humana, por medo de que não estamos prontos para isso, que faríamos mau uso desta tecnologia. Nós somos, afinal, uma raça que usou bombas atômicas em nosso próprio povo. Outros importantes oradores na audiência aberta ao público, incluindo o físico nuclear Stanton Friedman, o capitão da Força Aérea aposentado Robert Salas e um ex-oficial da Administração da Aviação Federal, John Callahan. Todos eles corroboraram a afirmação de Paul Hellyer de que nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Eles também afirmam que estes visitantes têm um interesse em nossos avanços tecnológicos, especialmente no que se refere a armas nucleares. Esses objetos sabem, nos mínimos detalhes, como os nossos mísseis funcionam. Eles podem interceptar nossos mísseis a qualquer momento. Se você liberar essa informação para o público, o que você diria a eles sobre... Entende? Que tipo de defesa temos contra essas coisas? Poderia o fenômeno OVNI ser real? E é possível que os extraterrestres tenham monitorado e talvez mesmo interferido com o avanço tecnológico da humanidade? Eu acho que eles possuíam uma tecnologia incrível e alguma coisa aconteceu. Séculos de conhecimento se perderam para sempre. E as armas mais poderosas do mundo, inexplicavelmente, colapsaram. Nós estávamos recebendo uma mensagem. Estamos observando. É possível que extraterrestres intervieram em momentos-chave da nossa história para manipular nosso progresso? E se assim é, qual é o seu objetivo final? Há extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer. E outro grupo quer nos destruir. Isso não é mitologia, isso não é superstição, isso são eventos históricos documentados.
Eu tendo a acreditar que a humanidade possuiu tecnologia incrível, conhecimento incrível, e que eles fizeram coisas que estamos fazendo agora. E alguma coisa aconteceu. E eles tiveram literalmente de começar tudo de novo. Seja quem for que estava envolvido disse, isso não vai acontecer. Deixe que eles tenham conhecimento, mas não muito conhecimento. E acho que é o que está acontecendo aqui. De acordo com um documento oficial da NASA, publicado em 2007, chamado Objetos Voadores Não Identificados da Antiguidade Clássica, houve um substancial número de misteriosos encontros durante o nascimento e a queda do Império Romano. O Império Romano, de muitas maneiras, estava à frente do seu tempo. Agora, isso foi algo que atraiu a atenção de extraterrestres inteligentes? Isso lhes deu motivo de preocupação? Estas visões de OVNIs no tempo do Império Romano foram um processo de monitoração e talvez a humanidade sofreu um pequeno retrocesso. É possível que as alegadas visões de OVNIs, através do Império Romano, indiquem que há uma agenda extraterrestre para segurar o progresso da humanidade? Ou talvez haja uma explicação ainda mais inacreditável? E desde então, tem havido uma batalha entre os observadores extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer, e outro grupo que quer nos destruir. Olhe para a humanidade. Alguns são bons, alguns são maus, e eu acho que os extraterrestres são a mesma coisa. Alguns são muito iluminados, eles querem nos desenvolver, querem grandes coisas para este planeta e este universo. Há outros que não querem, eles querem nos manter ignorantes e desanimados, lutando e gananciosos. As lendas dos deuses com agendas diferentes para a humanidade realmente dão estofo para as afirmações sobre extraterrestres do ex-ministro da Defesa canadense Paul Hellyer. Agora, os que acreditam em OVNIs acham que nós estamos recebendo uma mensagem. E que a mensagem é: nós sabemos o que o seu arsenal nuclear é capaz de fazer. Nós estamos observando. Os extraterrestres estão monitorando as instalações nucleares? Talvez para assegurar que a humanidade não lance tais armas de destruição em massa? E se estão de fato interferindo nos feitos da humanidade, uma prova disso será revelada com a introdução de uma incrível nova tecnologia? Agora parece que nós estamos no limiar de um salto final. Parece mesmo haver padrões cíclicos na história. Cada geração tem de cometer os mesmos erros. Nós, pessoalmente, temos de cometer erros parecidos em cada estágio da vida. Um argumento diz que é um padrão espiral, que os ciclos têm um tipo de movimento para frente. Eles estão viajando em uma direção, muito embora possível em círculos. É o destino humano de cada lenda, de cada religião, que nos faz saber que nós, como uma raça de seres humanos, evoluiremos, nós conseguiremos, nós atingiremos o cumprimento do destino messiânico, em conhecer a verdade do nosso universo, a verdade da nossa existência. Isso é inevitável. Pode ser que o que estamos vendo aqui seja o cumprimento deste longo e permanente plano da agenda destes seres extraterrestres que têm estado esperando que nós atinjamos este nível de consciência ou de tecnologia através do qual eles se sentirão confortáveis, então, para se revelarem. Washington disse: após 5 dias de depoimentos de peritos na audiência aberta ao público, afirmações impressionantes com relação ao envolvimento de extraterrestres com a raça humana foram partilhados com ex-membros do Congresso. Entre os mais inflamados está a afirmação do ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, segundo o qual não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários.
Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. O relevante sobre Paul Hellyer é o nível de detalhes que ele revela, os números de civilizações, as agendas dos aliens. Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico. Este é um político ainda profundamente conectado. Ele tem um número de fontes governamentais e militares e da comunidade de inteligência de alto nível. É possível que o governo encobriu a presença de seres de outros planetas aqui na Terra? E poderia haver, de fato, mais de uma agenda? E mesmo na Bíblia, Lúcifer é banido do paraíso por desobedecer a Deus. Mas talvez a pista mais forte destas atitudes opostas podem ser encontradas nos registros detalhados dos antigos sumérios. É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena. Seres extraterrestres monitoraram nosso progresso por milhares de anos, às vezes nos ajudando a avançar e em outras vezes nos mantendo atrasados. Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa. E que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas.